Olá pessoal, tudo bem? Que bom! O 10 em Química traz para nós uma aula bacana sobre classificação das dispersões. Eu sou Itamar Jesus e vamos, juntos, aprender a identificar as dispersões grosseiras, os coloides e as soluções nesta aula. Nós temos dois termos que são muito importantes para esse estudo. Os termos disperso e dispergente ou dispersante. O disperso é o material cujas partículas constituintes vão sofrer a dispersão. O que significa isso? É aquele material que vai ser adicionado ao meio. Ele vai ser adicionado e ele vai sofrer a dispersão, tá ok? Como no caso desse exemplo, areia em água, o disperso será a nossa areia, tá joia? Dispersante é o meio onde vai acontecer a dispersão. Dispersante, no caso desse exemplo de areia com água, o dispersante será a água. Tá joia? Então, areia é o disperso, a água é o dispersante. Sal em água, o sal é o disperso, a água é o dispersante e assim por diante. Nós temos três tipos de dispersões. As chamadas de grosseiras, como Marta Reis gosta de chamar, autora de livro didático para o ensino médio, que também se divide em suspensões e emulsões. Nós temos os coloides e nós temos as soluções, tá bom? Vamos primeiro falar algumas características que identificam as dispersões grosseiras. Quais são elas? Primeiro, uma dispersão grosseira é um sistema heterogêneo. Significa que, macroscopicamente, nós vamos ver mais de uma fase nesse sistema, tá joia? As partículas, elas são grandes, têm um tamanho maior do que 100 nanômetros, tá? Ou 1000 angstroms, como você preferir. Essas partículas muito grandes podem ser vistas a olho nu, como no caso da areia com a água, que nós vemos as partículas de areia, ou usando um microscópio para poder enxergar, caso essas partículas, mesmo grandes, não possam ser vistas a olho nu. De repente elas são vistas usando um microscópio daqueles de escola, um microscópio comum. Como são partículas muito grandes, espera-se que também sejam retidas em um filtro comum, um papel de filtro comum desse de fazer café, ok? Esse papel ele consegue reter essas partículas grandes do disperso, tá? Na dispersão grosseira. Então, uma filtração comum é suficiente para separar as partículas do disperso e as partículas do dispersante. Também se espera que, por serem partículas grandes, elas tenham também uma densidade bastante interessante, grande. Então, elas devem sedimentar, ou seja, devem ir para o fundo do recipiente de maneira espontânea. Caso ainda não consiga de maneira espontânea ou demore muito para acontecer essa sedimentação, você pode usar uma centrífuga comum, ok? E aí você vai ter a sedimentação do material. Como eu disse no começo, nós temos dois tipos de dispersões grosseiras, a suspensão e a emulsão. A suspensão é uma dispersão de um sólido em um líquido, como areia e água. E a emulsão é uma dispersão de um líquido em outro líquido, como o óleo e a água. Tá certo? Óleo e água. O coloide. O que é um coloide? O coloide é um material heterogêneo, também, olha aí, um material heterogêneo, cujas partículas têm um tamanho médio entre 1 nanômetro e 100 nanômetros. São partículas menores do que da dispersão grosseira. E por serem menores do que a dispersão grosseira, nós não conseguimos enxergá-las a olho nu. Precisamos de um ultramicroscópio para poder enxergar essas partículas dos coloides. Elas também não podem ser separadas com um filtro comum, porque elas são pequenas demais, elas passam pelos poros do filtro. Nós precisamos de um ultrafiltro ou uma membrana semipermeável, que pode ser suficiente para reter essas partículas dispersas
de um coloide. E também a sedimentação, ela não ocorre de maneira espontânea. Para você sedimentar uma dispersão coloidal, você vai precisar de uma ultracentrífuga. Observe que é tudo ultra. Ultramicroscópio, ultrafiltro, ultracentrífuga. Ok? Agora, uma coisa muito bacana que acontece nos coloides e não acontece nem na dispersão grosseira e nem na solução é o efeito Tyndall. Você sabe o que é o efeito Tyndall? Efeito Tyndall é isso que eu vou mostrar agora nessa foto que nós obtivemos lá no site brasilescola.com. Olha aqui, é uma pessoa segurando 2 tubos de ensaio e você percebe aqui no tubo B que se vê claramente o feixe de luz passando por dentro do meio aqui, né? Por dentro desse material que está no tubo de ensaio B. Ok? Observe, tem um feixe de luz passando aí. Já no tubo de ensaio A, você não observa esse feixe de luz. Esse feixe de luz visível é resultado do que nós estamos chamando de efeito Tyndall. O efeito Tyndall é esse efeito luminoso que acontece com os coloides, porque as partículas coloidais elas são grandes o suficiente para refletir essa luz, né? Ele dispersa a luz e reflete a luz. Se fosse uma dispersão grosseira, a luz não iria passar, iria ser barrada. E uma solução é absolutamente transparente em relação a essa luz. São 5 tipos de coloides: aerossol, emulsão, espuma, sol e gel. E os coloides eles são diferenciados um do outro em função do estado de agregação das partículas dispersas e do dispergente, ok? Então você vê aqui que o aerossol é um sólido em um gás, a emulsão é um líquido em um líquido, a espuma é um gás em um sólido, o sol e o gel aqui também representados, tá? São diferentes, o sol é um sólido em um líquido e o gel é um líquido em um sólido, ok? Para diferenciar aí um do outro. E aí nós temos os vários exemplos de dispersões coloidais: neblina, maionese, chantilly, o plasma sanguíneo, o rubi, gelatina, o isopor, enfim, uma série de exemplos para os coloides. Finalizando, as soluções. O que são as soluções? As soluções são misturas homogêneas. Misturas homogêneas são aquelas que a gente vê macroscopicamente só apresentam uma fase. Isso porque as partículas dispersas elas são extremamente pequenas, então nós não conseguimos enxergar essas partículas, nem mesmo utilizando um ultramicroscópio. Nós ainda não temos uma tecnologia suficientemente capaz de enxergar essas partículas dispersas menores do que 1 nanômetro. Elas não podem ser separadas nem com ultrafiltro, justamente por isso, porque são muito pequenininhas, muito pequenas. Ok? Então elas passam direto pelos poros do filtro e não sedimentam. Não sedimentam. Elas não vão para o fundo do recipiente, elas vão permanecer ali em solução. Tá joia? Eu tenho 2 tipos de soluções. As soluções elas podem ser iônicas, também chamadas de eletrolíticas, ou elas podem ser moleculares. Quando a solução é iônica, significa que o disperso vai produzir íons quando em contato com o dispersante. As partículas dispersas serão íons, cátions e ânions. Quando a substância é molecular, o disperso ele não forma íons, mas ele forma moléculas. As moléculas se separam umas das outras, vão interagir com a água e o tamanho molecular ele também é um tamanho diminuto, é um tamanho muito pequeno. Nós não conseguimos enxergar. Beleza, pessoal? Então aqui a gente faz uma diferenciação nessa aula de hoje entre dispersão grosseira, coloides e soluções. Um assunto interessante, bastante teórico, tá? Mas que é muito importante. Não deixem de assistir o vídeo sobre os exercícios desse assunto e, se você gostou dessa aula, você dá um joinha.